Gente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para quem está aqui. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a esse espaço, que é o nosso espaço Identidades, do Instituto Identidades do Brasil. Pela primeira vez no Rock in Rio, trazendo a pauta antirracista, diversidade e inclusão. A gente está aqui trazendo visibilidade para tantas vozes que já ecoaram muito e precisam ecoar mais, como a da Cista Roseta Tarpe, Catumirim, Bro MCs e tantas outras narrativas tão potentes, né, que é o que a gente faz também no mundo do trabalho, né, ao ecoar vozes tão potentes de várias pessoas negras e indígenas que só precisam de mais palco para brilhar no mundo corporativo, nos seus empreendimentos, enfim. Então, esse é um espaço que a gente traz aqui com muito carinho, a gente traz mentes e narrativas brilhantes para estarem aqui com a gente, discutindo sobre vários espaços. Quem está aqui fazendo ação pode ficar, pode chegar, quem estiver vendo, quem estiver também nos assistindo online. É um prazer ter vocês aqui. E eu quero falar um pouco sobre o nosso talk de hoje. É um talk curtinho, mas é muito importante a gente também parar nesse espaço para refletir sobre questões tão importantes. Então, o nosso talk de hoje é o Ubuntu como prática de vida. Então, essa nossa conversa ela é oferecida através de uma parceria entre o IDBR e Americanas. Né? Recentemente, Americanas, inclusive, tem um compromisso de ter o selo Sim à Igualdade Racial e ter uma jornada de aprendizados, de trocas e treinar os seus 40 mil colaboradores, né, internamente. Então, isso para a gente é uma enorme alegria ver o quanto as empresas têm se engajado. Né? Uma empresa como a Americanas, a gente costuma dizer que quando a Americanas se levanta, o varejo inteiro se levanta junto e a gente consegue mobilizar muita gente para fazer a diferença ao longo dos anos, né, que é o que a gente quer. Então, para começar aqui, eu vou apresentar a nossa mesa de hoje. Eu estou aqui com a nossa diva, Mariana Araújo, que é coordenadora de sustentabilidade da Americanas. Eu estou aqui também com o Leandro Ais, que é grafiteiro, artista plástico, autodidata, designer, arte educador, produtor cultural. Então, enfim, mais do que eu aqui falando, ouvir a trajetória deles vai ser incrível aqui para a gente com certeza fazer ecoar ainda mais essas vozes. É por isso que esse espaço está aqui. E eu quero começar com algumas perguntas, né? Vou fazer uma pergunta sobre negócios sociais, tá? Vou começar a fazer essa pergunta, que essa conversa, né? A gente vai falar um pouco sobre o impacto da vida das pessoas, o impacto que cada uma das ações causa na vida das pessoas. E vou direcionar essa pergunta para o Leandro, né? Quando você faz grafite, você é um arte educador. Eu queria saber um pouco de como você consegue enxergar o impacto das pessoas através da sua arte. Boa tarde, pessoal. Essa é uma pergunta muito boa. Eu, como trabalho, né, trabalho com arte e educação já há bastante tempo, uns 15 anos, mais ou menos. Eu sempre tenho um feedback com os meus alunos para entender realmente o impacto da minha arte, porque às vezes uma coisa é a minha visão, outra coisa é como a pessoa recebe, né? E aí eu para poder responder essa pergunta, eu vou trazer alguns relatos, né, que o pessoal sempre fala que achava que era difícil, né, fazer, achava que era impossível, porque a gente sabe como é que o mundo da arte é elitizado, e isso a gente fala arte em geral, né, cinema, TV, música, e a arte plástica, então, é muito mais elitizado, né. Esse panorama começou a mudar um pouco por causa do grafite, pela questão de ser uma coisa acessível, ser uma coisa que está na rua. Então, assim, o grafite qualquer pessoa pode fazer. Você compra uma tinta, você escolhe um muro, você vai lá e faz. Então, assim, isso acabou proporcionando que mais pessoas, né, que acho que é sobre isso que a gente está falando, sobre oportunidades, proporcionou com que mais pessoas pudessem fazer arte, que foi o meu caso. Eu comecei a entrar no universo da arte através do grafite, e o grafite me levou para outros universos, para as outras áreas e me trouxe aqui hoje. Muito bacana. Então é um impacto que vem também da sua vida e se desdobra na vida de outras tantas pessoas, né? Exato, exato. Não, então quero continuar aqui perguntando para Mariana, né? Você faz parte, né, também desse impacto que se desdobra da sua própria vida como uma mulher negra que é coordenadora numa grande empresa e acaba ecoando, né, na vida de tantas pessoas. Eu queria saber como tem sido essa experiência de estar à frente de ações de sustentabilidade, diversidade e inclusão numa grande empresa, para inspirar também as outras pessoas que estão aqui. Como você vê esse impacto?
Bem, boa tarde, Luana, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade, honrada. Esse impacto, a sustentabilidade, ela mudou a minha vida. Eu fiz uma viagem para a Amazônia em 2019 e eu voltei de lá falando, eu preciso trabalhar com algo que me dê propósito. E eu já tenho, né, já vou fazer 10 anos de Americanas e encontrei isso lá dentro, né? Falei, não, preciso me ocupar de coisas que, de fato, vão fazer a diferença, não só para mim, mas para o meio que eu tô. Então, a sustentabilidade hoje, né, está à frente de uma área como essa, de ações que envolvem questões ambientais, sociais, é um grande prazer. Principalmente com a força que a companhia tem. Então, a força que dela tem, a grandiosidade dela, ela é equivalente ao impacto que ela pode causar, né, e que ela já causa, de certa forma. Então, cuidar do que é nosso, né? Americanas é uma empresa brasileira de 90 anos, presente no Brasil inteiro, ter um olhar para a sociedade, ter um olhar para o país, ter um olhar para o que é nosso, é a responsabilidade nossa também. Nosso cliente, ele é um cliente que reflete muito a realidade do Brasil. Então, a gente tem todos os tipos de clientes, todos os tipos de classes, enfim, todos consomem dentro das nossas lojas. Então, é importante que a gente tenha um olhar para o nosso país, um olhar para a sociedade, para as questões que fazem sentido para o desenvolvimento social, que reflitam isso. Então, é uma alegria muito grande fazer parte desse movimento, fazer parte de um evento como esse, com um impacto tão grande que a gente vem causando. Sim. Aqui a nossa hashtag, né, tem a ver com Toca Meu Coração, né, que é uma coisa no sentido de fazer com que as pessoas aqui nesse entorno sejam cada vez mais tocadas por pautas como a igualdade racial, sustentabilidade e tantas outras que para muita gente ainda parece uma coisa um pouco mais distante, né? E eu queria saber de vocês como é que vocês acreditam que o fato da gente estar aqui num espaço como o Rock in Rio, né, tendo Americanas como parceira desse talk, por exemplo, qual a importância disso para tocar o coração das pessoas em relação a pautas que são prioritárias, mas não necessariamente priorizadas no dia a dia das pessoas? Hoje para nós é uma alegria muito grande. Eu, pessoalmente, estou radiante, porque para a gente isso aqui é um marco, sabe? Nós já estamos falando de igualdade racial, assumindo compromissos, criando projetos, oportunidades de qualidade para as pessoas negras, dentro da companhia e fora também. E esse momento ele é uma materialização desse desejo, dessa intenção e desse compromisso que a gente vem firmando, né? A gente imagina que daqui a gente só avance, só vá para cima. Então, ter Americanas hoje fazendo parte de um espaço como esse, com as temáticas que esse espaço vem proporcionando, com os diálogos que estão sendo abertos aqui, a gente imagina que daqui o nível de engajamento e compromisso, né, nosso, da companhia, e também de cada pessoa que trabalha, né, dentro da companhia, que isso vai se multiplicar. Então, a gente sabe também do orgulho das pessoas que trabalham lá, estão sentindo. Muitas não estão, infelizmente, mas elas sabem do nosso apoio, do nosso compromisso, isso gera muito orgulho. E, pessoalmente, como uma mulher preta, né, que trabalha numa companhia desse tamanho, então tem uma questão também desse senso coletivo que a gente traz, né, que é nosso mesmo, de trazer junto com a gente, de ter essa importância da representatividade, de você saber que você está aqui, mas que você está abrindo portas para outras pessoas negras que podem ou vão ocupar espaços como esse, cada vez ocupar, né, espaços maiores, com narrativas diferentes, com protagonismo. Isso também é super relevante. Então, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu tenho certeza que teremos 10, 20, 30, 40, e que esse espaço vai crescer, vai aumentar, e a relevância também. Então, a pauta racial é uma prioridade para nós esse ano. A pauta racial é a minha pauta pessoal. Toca seu coração. Toca meu coração. É para isso que eu respiro, é para isso que eu vivo, e desde sempre. Então, estou muito feliz disso aqui. Bacana. Posso falar? Eu acho muito importante também, assim, principalmente falando do lugar de onde eu venho, né? Sou um homem negro, periférico, então, assim, tá aqui nesse espaço, no Rock in Rio, num festival que é mundial, né? Todo mundo conhece. Eu acho que, assim, pelo menos falando da minha ótica, da minha trajetória, ontem, quando eu estava conversando com alguns amigos que eu esperei para contar a surpresa ontem, que eu ia estar aqui,
foi bem legal a receptividade da galera, né? Porque o pessoal me acompanha desde o início, quando eu comecei a desenhar e tal. Não me imaginava estar onde eu estou, onde eu já cheguei, onde eu ainda imagino chegar. Pior ainda, imaginar estar aqui nesse festival dessa forma, podendo falar, podendo representar pessoas, né? Representando as pessoas de onde eu vim, meus amigos e, enfim, todo mundo, né? Todo o nosso povo. Eu acho que como às vezes a gente fala, né? A primeira vez do IDBR no Rock in Rio, minha primeira vez também no Rock in Rio, então acho que as coisas vão ser daqui pra frente, assim, como ela falou, né, a Mari, acho que a gente vai conseguir influenciar muita coisa daqui pra frente. Com certeza. Obrigada por compartilharem. Vocês falam apaixonadamente sobre vários temas, né, e... Enfim, a gente estava aqui ouvindo o Leandro falando sobre grafite, sobre artes plásticas, tinha ouvido falar sobre a Amazônia, sobre sustentabilidade, que você já trabalha com isso há 10 anos. Queria saber de vocês, né, agora um relato mais pessoal, em que momento esses temas tocaram o coração de vocês? Amazônia? Não, no seu caso, artes plásticas, enfim, sim, aquilo sim, que você entendi. trabalha. O relato que eu tenho é da minha mãe, né? Que ela diz que desde os 3 anos eu já desenhava, mas assim, se eu falar só essa parte, né? Que eu desenho desde os 3 anos, que minha mãe me incentivava, parece uma coisa muito glamurosa, assim. Mas voltando a falar sobre mim, sobre a minha origem, era um gap que minha mãe tinha, né? Um jeito que ela dava para conseguir me deixar quieto, né, ficar ali não tão ocioso, enquanto ela tinha que fazer as coisas, enquanto ela saía para trabalhar e tal, porque foi um período que ela não conseguiu creche, para eu poder ficar na creche e tal, porque ainda era muito novo. E aí ela teve esse start de pegar folha, papel, me dar para desenhar e tal. E eu lembro que ela fala muito que eu achava que ela desenhava. Eu achava que ela era uma puta artista, desenhava pra caramba, que era o que ela falava. Eu acreditava e isso me incentivou a desenhar. Eu falei, pô, minha mãe desenha muito, então também quero ser um artista e tal. E aí eu fui crescendo, descobri que minha mãe não era artista, né? Mas assim, eu me apaixonei pela arte. Foi uma coisa que minha mãe me incentivou, então eu tive um gás a mais ali pra levar isso adiante, pra continuar. Meu pai não me incentivou muito, ele ficava naquela coisa mais do... que acho que é a sociedade em si, né? Tipo, você não vai conseguir viver de arte é difícil, então assim, me incentivou a fazer outras coisas, mas minha mãe sempre acreditou e foi isso que me deu um gás, assim. Meu pai passou a acreditar que eu poderia viver de arte depois de 2012, quando eu fui expor em Nova York, que eu comecei a aparecer na televisão e tal, coisas assim. Aí ele começou a acreditar também que eu conseguiria, que eu era uma artista e que poderia viver disso. Foi esse... Que bacana. Legal ver o legado da sua mãe, né? E a forma como o fato dela fingir que era uma artista tocou seu coração a tal ponto de você levar isso como uma arte para sua vida. E aí hoje minha sobrinha, né, é influenciada por mim a desenhar. Aí essa semana, eu apesar de ter 32 anos, eu já sou tio-avô, né? Então o meu sobrinho neto tava desenhando. Essa semana meu sobrinho me mandou uma foto e uns vídeos falando que ele tinha começado a desenhar também, porque meu sobrinho sempre mostrava e tal. E agora ele começou a desenhar também por influência, assim. Então é bem legal isso. Bacana. E você, Mari? Eu acho que a minha história também está muito envolvida com a origem também, né? Minha origem não é muito diferente da origem da maioria das pessoas, né, que estão aqui, então periférica, preta, entendendo as oportunidades que eu tive, o quanto que eu tive quem me ajudasse a abrir esse caminho para mim e o quanto que eu poderia fazer o mesmo, né? Então, desde sempre ali no corre, sabendo quem é que... o que a gente tem que fazer, tem que conquistar para chegar em algum lugar. Então, esse peso do tem que correr mais todo mundo, tem que fazer mais todo mundo, tem que provar para todo mundo que eu não sou um fracasso. Então, tudo isso traz essa responsabilidade, né? Hoje eu entendo que eu conquistei, eu entendo que eu quero ainda conquistar, porque eu quero muito mais, né? Por que não? E esse senso de coletividade, eu acho que esse senso é o que me move também. Então, do mesmo jeito que já me carregaram muito,
e já abriram muitos espaços e caminhos e oportunidades, eu tenho essa responsabilidade. Acho que eu devo isso de volta. Acho que é isso que mantém essa roda girando, sabe? É quando a gente carrega as pessoas com a gente, é quando a gente abre espaço, quando a gente cria outras narrativas, é quando a gente, né, se agrupa ali, se empodera, se aquilomba. Eu acho que é isso que faz a diferença. Então, é isso que me move, de fato. Muito bacana. É bonito te ver falando sobre esse senso de coletividade, né? O quanto isso te toca, o quanto isso te move e o quanto está presente, né, dentro do conceito de Ubuntu, né, que é eu sou porque nós somos. Então, essa reverência, né, sempre do outro, de quem veio antes, e quanto isso conhecer essa ancestralidade é parte de se entender como uma continuidade de um legado, né? Então, pensando em legado, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a gente quer deixar registrado nas redes sociais e para quem estiver aqui com a gente, eu queria saber de vocês, já que a gente faz tanta reverência àqueles que vieram antes, né, nossos pais, mãe, enfim, figuras muito icônicas, quem vocês querem ser, pensando que somos os futuros ancestrais, né? Como a gente quer ser lembrado aqui? Como você quer ser lembrada, Mari? Olha, essa pergunta é difícil, mas eu tenho uma referência que é a minha mãe. A minha mãe, ela não está mais aqui, enfim, mas ela é lembrada até hoje por todo mundo. Mas não só pelo que ela era, mas pelo que ela fez. Então, todo mundo que eu conheço, que era próximo a ela, tem uma ou duas ou três ou mais histórias boas para contar sobre ela. Então, eu quero que as pessoas tenham histórias boas para contar sobre mim. Ou seja, alguma coisa engraçada, alguma vivência, ou seja, alguma oportunidade, ou seja, alguma coisa que eu construí junto com alguém. Então, acho que é isso que eu quero me tornar, essa lembrança de quando a pessoa parar, alguém parar e falar, poxa, que momento bacana, que história legal, que lembrança boa. Eu quero ser essa lembrança boa e ter uma história atrelada a essa lembrança. Não é fácil, já estou no meio do caminho aí, já com 36 anos, estou me esforçando, mas é com isso que eu me preocupo. Então, eu tenho esse exemplo, e eu sigo muito esse exemplo, sabe? Eu quero me tornar esse grande ancestral, essa lembrança que nunca morre na cabeça de ninguém, mas não só por ser o que era, mas também pelo que fez, o que deixou de legado. Então é isso que eu carrego. Legal. Você falou da sua mãe, né? Na hora que veio a pergunta, eu pensei na minha avó. Minha avó faleceu esse ano, né? Tem uns 3 meses que minha avó faleceu, é recente. E é bem isso também que eu penso, essa questão de ser lembrado, né, de uma forma legal, das pessoas falarem sempre histórias legais, e também essa questão da força que minha avó teve, né, que meu avô morreu muito jovem, minha mãe tinha 5 anos quando meu avô morreu, então minha avó cuidou das 4 filhas sozinha, fez tudo sozinha. E aí depois passou a cuidar dos netos, passou a cuidar dos sobrinhos e tal. E eu me inspirei muito, sempre me inspirei muito na minha avó pela força de vontade, né? Uma mulher periférica da Baixada Fluminense, que morou a vida toda em Nova Iguaçu. Quem conhece a Baixada sabe a dificuldade que aquele território tem. E graças a esse incentivo da minha avó, minha mãe veio morar na Zona Oeste para ter uma vida melhor e tal, e proporcionar isso pra gente. E eu acho que o que eu quero ser lembrado, essa questão da ancestralidade, eu acho que é essa questão da força, assim, que as pessoas lembrem, né, de mim como um cara que também batalhou tanto quanto minha avó, tanto quanto minha mãe batalha, e que isso incentive para que outras pessoas me enxerguem e tenham também forças, assim, para continuar almejando coisas maiores. Muito bacana. Acho que todo mundo, né, pelo menos ouvindo, todo mundo aqui, né, pensando aqui no nosso espaço, ouvindo a Mari, te ouvindo, Leandro, tem uma força muito grande de querer construir algo maior do que vocês mesmos, né? E essa força em construir algo maior também passa por furar bolhas também, né, da gente conseguir cada vez mais se aproximar e dialogar com pessoas que não necessariamente estão dialogando com os nossos tópicos, aqui pensando nas artes plásticas, na sustentabilidade, enfim. Queria ouvir de vocês conselhos, dicas, né, de como a gente pode chegar
a novos corações, tocar mais corações com pautas, com causas importantes, enfim. Queria ouvir a perspectiva de vocês. Eu acho que esses espaços, né, eles precisam ser conquistados. Às vezes a porta não abre, às vezes você encontra um espacinho na janela, às vezes você dá uma ombrada na porta, força uma entrada. Assim, onde tiver espaço a gente ocupa e quando a gente chega, a gente se preenche também. Então eu sempre tive isso, que se eu não tiver espaço eu vou arranjar e quando eu arranjar eu vou expandir, vou ocupar. Então acho que o que eu posso dizer para as pessoas é isso. O espaço, a oportunidade não vem, nem sempre está aí, nem sempre está, mas às vezes a gente precisa dar essa forçada, sabe? Isso exige um pouco de desbraçar, não ter muito medo, né? Mas também a gente também não tem muito mais medo, não, né? Acho que essa geração nova, a minha geração também, ela deixou de ter medo. Ela sabe o que quer, tem propósito, corre atrás. Então, eu acho que é isso. Acho que esses espaços precisam ser ocupados. Não vai vir de mão beijada, a gente sabe, é para isso que a gente está aqui, mas a gente às vezes precisa forçar. Então, vamos forçar, vamos ocupar, vamos expandir e preencher 100% desses lugares. Eu acho que é isso que eu quero deixar, porque foi isso que eu fiz. Quando eu vi um espacinho, eu falei, é por aqui que eu entro. E daqui ninguém me tira, e daqui eu só vou indo adiante. Hacker do sistema. É isso mesmo. Você falou exatamente uma coisa que eu uso muito, que é isso, que eu falo pro pessoal, né, próximo a mim, que é essa questão de hackear o sistema, né? Da gente ser um novo Robin Hood, que seja, alguma coisa desse tipo, né, nesse sentido. E eu acho que a gente tem sempre que acreditar, porque a gente sabe que pra gente não é fácil. Como a Mari mesmo falou em algum momento, pra gente vai ser sempre mais difícil, a gente vai ter que sempre provar que é melhor, a gente vai ter sempre que dar o nosso melhor, ainda mais do que a gente já é melhor, né? A gente tem que estar sempre provando, a gente já é o melhor, e a gente tem que ficar ainda provando que é melhor ainda do que a gente já é, por toda essa questão que a nossa pele carrega, que a nossa ancestralidade carrega, e eu acho que é muito pela nossa força mesmo, assim, a gente é muito potente, aí isso acaba fazendo com que as pessoas às vezes tenham medo de deixar a gente entrar, essa questão de oportunidades, né, abrir portas, e como a Mari falou, quando a gente consegue uma brecha que a gente entra, é isso, a gente expande, a gente ocupa os espaços, porque a gente acredita, a gente sabe a força que a gente carrega, a gente não, trazendo essa questão também do Ubuntu, né, a gente não está sozinho, a gente carrega muita coisa com a gente, então a gente acaba ocupando esses espaços mesmo e a gente vai continuar ocupando e mostrando que a gente é muito mais do que o que enxergam da gente. Bacana. Gente, para terminar, queria saber, né, a gente pensando que nós somos, né, eu sou porque eles são, porque nós somos, nós estamos aqui pensando nesse conceito da coletividade que o Ubuntu nos traz. Qual o Brasil que a gente quer ver daqui para frente, pensando que esse é um ano eleitoral, né, um ano que a gente está aqui pleiteando mais força para a pauta antirracista, para a sustentabilidade, para o fomento às artes, à cultura. O que a gente pode esperar daqui para frente, pela perspectiva de vocês, já dando aí uma mensagem final? O país que eu quero, acho que é o país da igualdade. Que todas as pessoas ocupem todos os espaços que elas queiram, principalmente as pessoas que são, né, de grupos aí subrepresentados. Então a gente sabe que essa é uma pauta que vem se intensificando ao longo do tempo e ganhando apoio de empresas, instituições. Então o próprio IDBR nasceu para isso e a gente embarcou juntos nesse compromisso em prol dessa igualdade. Então é isso que eu espero, é isso que eu quero. O legado, assim, a gente sabe que muito não vai ser, pelo menos eu imagino, né, não vai ser aproveitado pela minha geração, talvez, mas eu sei que eu venho fazendo hoje, que a gente vem construindo aqui, vai ficar, né, para as outras gerações, para os meus netos, meus filhos, meus bisnetos. Então, é esse o país que eu construo hoje, que amanhã eu quero que essas pessoas elas aproveitem, né? Então, ter mais consciência, mais responsabilidade, utilizar as armas, né, como a educação, como uma ferramenta de transformação. Então, ter acesso a oportunidades, acho que tudo isso leva a gente à igualdade. Então, eu imagino que o país do futuro é esse país da igualdade para todos, oportunidades de qualidade, crescimento, enriquecimento também,
Nosso povo quer dinheiro, nosso povo Exato. quer ser rico e a gente nasceu para isso. Ninguém, né, nasceu com um sonho de morar numa favela para sempre, ninguém tem um sonho de trabalhar de determinadas formas para sempre. Todo mundo tem um sonho de crescer, de consumir, de evoluir, de agregar para esse mundo. Então é isso que eu imagino, sabe? Que prosperidade e igualdade para todo mundo. Eu penso que é isso também, né? Acho que que a gente pode pensar de futuro, de legado, começando pela essa questão de igualdade, né? Porque se a gente não começar nivelando, né, as coisas, eu acho que a gente vai estar sempre batendo cabeça, vai estar sempre se perdendo, né? Essa deixa também que você falou da questão da gente correr atrás das coisas, né? E ganhar dinheiro mesmo e ser bem remunerado pelo que a gente faz. É uma coisa que eu converso muito com os meus amigos também, porque assim, não dá pra gente ficar muito na utopia, né? Porque a gente vive num país capitalista. Se a gente vive num país capitalista, a gente tem que captar. Então, assim, a gente tem que trazer pros nossos. Eu acho que isso faz todo sentido, assim. Pelo menos hoje, pra mim, faz todo sentido essa questão de eu buscar conseguir ganhar, ser melhor remunerado, né? Tá em lugares maiores, com mais representatividade, porque eu sei que com isso eu vou podendo ajudar mais pessoas, eu vou trazendo mais pessoas comigo. E uma coisa que eu levo pra vida hoje em dia é o seguinte: antigamente eu me preocupava muito de onde vinha o meu dinheiro. Eu não queria trabalhar com pessoa X, com pessoa Y e tal, e eu não me preocupava onde eu gastava o meu dinheiro. Eu acabava gastando dinheiro em lugares que não tinha nada a ver eu estar ali, aquele lugar não era receptivo a mim. E hoje em dia é o inverso, eu não me preocupo de onde vem meu dinheiro, porque é algo que eu não consigo controlar, não vai ter como, mas eu me preocupo onde eu gasto. Então eu gasto no comércio de algum amigo, eu gasto na favela, eu gasto na periferia, é onde eu sinto orgulho e tranquilidade de estar gastando o dinheiro. Tento não ter que pedir desconto, não menosprezar o trabalho, porque eu sei a luta que é para essa galera. Que bacana, a gente falou sobre um país de igualdade, a gente falou sobre um país de prosperidade e um país de intencionalidade, né? Onde a gente seja mais intencional para conseguir atrair os nossos para mais perto, para todo mundo prosperar e ter acesso a essa igualdade que a gente tanto quer. Bom, gente, esse foi o nosso talk aqui, apoiado pela Americanas. Obrigada, Americanas, aqui na sua figura, Mari. Obrigada, né, às 40 mil pessoas que estão, né, agora com a gente, através da Americanas, e todas as empresas que estão aí pelo Sim à Igualdade Racial. E por falar em Sim à Igualdade Racial, eu não posso deixar de terminar esse talk sem puxar Sim à Igualdade Racial, porque senão não sou eu. Então, 3, 2, 1 e todo mundo grita Sim à Igualdade Racial, tá? 3, 2, 1... Sim à Igualdade Racial! Muito bem, isso toca meu coração. Obrigada, gente.